Olá, caríssimos alunos do nosso curso de Física, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Rodrigues e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre potência elétrica. Você encontra esse conteúdo, esse belíssimo conteúdo de potência elétrica lá na página 88 do nosso conhecidíssimo livro do Buongiorno, nosso livro de Física 3 do Buongiorno. Então, meus amigos, minhas amigas, eu queria pedir a vocês que antes que você desse continuidade a esse vídeo, você desse uma paradinha aqui, fosse lá no livro do Buongiorno, é meia página, pessoal. Meia página, você tem ali 4 ou 5 parágrafos para você ler e se familiarizar com esse excelente conteúdo que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Potência elétrica é talvez um dos 3 mais importantes, né, conhecimentos, grandezas físicas que você tem que ter quando se fala de eletricidade no seu dia a dia. É muito comum a gente dizer, ó, a sua mãe, o seu pai, alguém da sua casa, menino, não faça isso não, que esse aparelho gasta energia demais. Não deixa a geladeira não, que ela gasta energia. Cuidado com esse banho aí, esse banho quente aí que vai gastar muita energia, né? Então é justamente isso. Esse gasto de energia por unidade de tempo é que a gente vai chamar de potência elétrica. Então eu queria pedir novamente, encarecidamente, que você abrisse seu livro lá na página 88, parasse um pouquinho o vídeo, fosse lá ler, certamente em 5 minutos você termina. Tá bom? Beleza? Já leu? Já voltou? Maravilha! Vamos então aqui falar um pouco mais, eu acreditando aqui, confiando que você já foi lá na página 88 e voltou. Vamos aqui então falar um pouco de maneira aqui mais resumida, numa linguagem mais coloquial, haja vista que o nosso excelente Buongiorno, autor do livro de Física 3, que você tem aí nas suas mãos, ele deve ter falado aí com termos mais técnicos. Então agora vamos trazer esses termos para uma linguagem mais coloquial, mais informal. Beleza? Bom, é o seguinte, ó, nós vamos encontrar na maioria dos livros a grandeza potência, de potência elétrica, né? E até potência que não seja elétrica, né? A potência energética no geral. Porque esse conteúdo aqui, essa grandeza física chamada potência, ela também é abordada lá em Física 1. Quando você estava no primeiro ano do ensino médio, você aprendeu lá energia, lembra o conceito de energia, trabalho, e você também aprendeu potência lá na física newtoniana, na mecânica, na dinâmica. Belezinha? Mas a potência que a gente vai abordar hoje é a potência elétrica. É a potência que está relacionada ao gasto de energia elétrica por unidade de tempo. Por isso, potência elétrica. Deixa eu falar de novo, para que você entenda o que é que a gente vai estudar hoje. Vamos estudar a potência elétrica. E o que é potência elétrica? É justamente a grandeza física que relaciona o gasto de energia elétrica, o consumo de energia elétrica por unidade de tempo. Veja aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Nós temos que potência, que a gente vai representar nesse quadro aqui que eu estou utilizando nesse momento, e você encontra em muitos livros essa potência como POT, assim, POT, né? Como se fosse uma abreviação da palavra potência. Você encontra dizendo que potência é igual a variação de energia por um dado intervalo de tempo. Variação de energia está se dizendo assim, quanta energia foi envolvida naquele processo. Quanta energia foi gasta, quanta energia foi gerada, quanta energia foi convertida, quanta energia foi absorvida. Enfim, a variação de energia em um dado processo, em um dado estudo. Tudo isso, a variação de energia dividida pelo quê? Pelo intervalo de tempo. Então, se você tiver essa relação aqui, quanta energia esteve envolvida em um dado intervalo de tempo, o que você tem de maneira direta, você tem a potência, certo? Então, o que é potência? Se você precisar acessar esse conhecimento na sua cabeça, potência é variação de energia em um dado intervalo de tempo. É variação de energia por um dado intervalo de tempo. Potência é variação de energia por intervalo de tempo. Pessoal, no SI, do Sistema Internacional de Medidas, energia ela é medida em Joule no SI, no Sistema Internacional. E o tempo ele é medido em segundos.
Então o que nós teríamos, né? Veja que eu utilizei teríamos. O que nós teríamos, se estivéssemos falando de potência, nós teríamos joule por segundo, certo? Ou seja, é o gasto de 1 joule a cada 1 segundo. Mas, é muito comum no mundo da física a gente homenagear um físico, homenagear um cientista qualquer, um cientista importante, um químico, enfim. É muito comum a gente homenagear, a física, né? A ciência no geral. É muito comum homenagear um grande estudioso, um grande cientista. Então o que é que acontece? A unidade no Sistema Internacional de Medida de potência não é joule por segundo. Joule é a unidade de energia. Segundo é a unidade de tempo. Mas quando a gente combina joule por segundo, surge uma nova unidade de medida, que você deve conhecer aí na sua casa, watt, né? O watt, não sei direito como é que pronuncia, mas escreve assim, watt. Watt foi um cientista, um inventor, que criou ali a primeira máquina a vapor, né? Primeira máquina a vapor que pôde ser construída aí em série e vendida. Então esse cara aqui, ele viveu no período aí da Revolução Industrial e ele de fato realmente teve uma grande contribuição aí para a ciência e para a tecnologia como um todo. Ele criou aí uma máquina que sem dúvida revolucionou os processos produtivos. E por esse motivo, não por outro, ele foi homenageado aí com uma unidade de medida tão importante, que é a unidade de medida de potência. Então, queria que você desse pegue aí alguma coisa na sua casa, que seja um dispositivo elétrico, um aparelho elétrico, e você vai ver que tem em algum lugar aí, deixa eu ver se está vendo aqui, se dá para ver, tem aqui, ó, esse daqui, não sei se está focando, esse aparelho aqui, essa luminária, ela tem 15 watts. 15 watts de potência. O que significa isso? 15 watts de potência. Bom, veja bem. Estou dando um exemplo aqui da minha luminária. A luminária que tem aqui na minha casa, certo? Luminária. Está escrito lá, numa etiqueta, atrás dessa luminária, que a potência dela, só que lá está escrito assim mesmo, palavra por extenso, que a potência dela é 15 watts. O que quer dizer isso? 15 watts, você viu que 1 watt, olha bem, 1 watt significa 15 joules por segundo. Olha, quer dizer que essa lâmpada aí, ela consome a cada segundo 15 joules. Entendeu o que é 15 watts? Essa lâmpada, essa luminária na verdade, o fato da potência dela ser de 15 watts quer dizer que a cada 1 segundo ela consome 15 joules. Joule, você já sabe, é uma unidade de medida de energia. E o segundo, é claro, é a unidade de medida de tempo. Então, às vezes para você visualizar melhor o problema, é importante que você saiba essas conversões aqui de watt para joule por segundo. Vai que você precisa, né, em algum momento aí na sua vida acadêmica ou no seu dia a dia, fazer essa conversão aí. É muito comum, às vezes, você precisar fazer uma conversão de unidades para que ela fique mais clara. É claro que conforme você for estudando o conteúdo, a unidade de medida watt, ela fica mais, ela começa a fazer mais sentido para você, certo? Mas se você lembra bem dos conhecimentos lá da física newtoniana, você conhece muito bem o joule, né? Então talvez o joule faça mais sentido para você por enquanto. Ou talvez você é um cara, uma menina que já desenrola bem aí, já conhece as coisas em casa, né? Os aparelhos. Aqui, por exemplo, eu tenho outro aqui, ó. Eu tenho aqui um ventilador. Esse ventilador aqui, não sei se está focando aí. Tem uma etiquetazinha aqui atrás. Esse ventilador tem 70 watts. 70 watts de potência. Aí o ventilador. 70 watts. O que significa 70 watts? Significa que ele consome
70 joules a cada 1 segundo, né? Veja que ele consome mais energia. O ventilador precisa de mais energia para funcionar do que a lâmpada. Como é que eu sei disso? Porque está na etiqueta. Tem uma etiquetazinha atrás dele. Geralmente atrás, no fundo, de cada eletrodoméstico. Eu tenho uma televisão antiga aqui, está quebrada. Ela diz aqui, ó, potência 35 watts. Televisão aqui, uma TVzinha, está quebrada. A TV, ela tem aí uma potência de 35 watts, que quer dizer que ela consome 35 joules a cada 1 segundo, né? Não precisa nem botar esse 1 aqui. Você já sabe quando o denominador é 1, a gente não precisa colocar. Entendeu aqui, ó? Potência é justamente a relação entre energia por um intervalo de tempo. É a relação, a razão, a divisão de energia por um dado intervalo de tempo. Certo? Isso aqui foi o que eu disse aqui. Né? E agora eu acabei de dizer novamente aqui, mas com exemplos. Você viu que dependendo do aparelho, ele tem potências diferentes. Dependendo do aparelho, ele tem demandas energéticas diferentes. A luz, a luminária ali, foi a que teve uma demanda energética menorzinha, ó, 15 watts. A televisão teve uma demanda energética intermediária, 35 watts. E o ventilador teve uma demanda energética dessas três aqui a mais alta, certo? Todas elas são por 1 segundo. É assim o watt. O watt é uma dada demanda energética a cada 1 segundo. Não é isso? Isso aqui é um watt, ó. 1 watt é igual a 1 joule por 1 segundo. Bom, agora que você já sabe o que é um watt, vamos entender como é que a gente calcula num problema teórico, é claro, né? Daqui a pouco a gente traz um problema mais dentro aí do nosso dia a dia. Mas num problema teórico, como é que a gente encontra a potência de um aparelho doméstico, enfim, num problema teórico, né? Vamos lá. Ó, vou apagar aqui e fazer de novo. Eu acabei de dizer aqui em cima, deixa eu colocar novamente aqui. Vou colocar aqui maior. Isso é importante. Eu disse aqui em cima que potência é a variação da energia por uma dada variação de tempo. É variação de energia dividido por variação de tempo. Não é isso? Você viu lá em eletrostática, a gente tem 2 vídeos, se eu não me engano. Um sobre potencial elétrico e outro sobre energia potencial elétrica. Se a gente está falando de potência elétrica, a energia que está vinculada aqui nesse nosso propósito de hoje é a energia potencial elétrica. Se você tiver dúvidas, dá uma olhadinha lá no nosso livro do Buongiorno ou dá uma pesquisada na nossa playlist do 3º ano, Energia Potencial Elétrica. Lá nesse vídeo e também no livro, você encontra que a energia potencial elétrica ela pode ser escrita dessa forma. É a tensão ou diferença de potencial vezes a carga de prova, certo? Como é variação, vou botar variação aqui. Variação da carga. Porque nesse caso aqui a tensão é constante. Dividido aqui, é claro, embaixo eu vou repetir, por intervalo de tempo. Lembra disso? Isso daqui, ó, é como a gente encontra a energia potencial elétrica. Isso aqui a gente estudou lá em eletrostática. Acho que se você der uma pesquisadinha na nossa playlist, você encontra energia potencial elétrica. Eu só substituí variação de energia pela fórmula da energia potencial elétrica. Legal? Então, dê uma seguradinha aqui e vamos lembrar do primeiro conceito, da primeira grandeza que a gente estudou quando a gente começou a estudar há mais ou menos um mês atrás a eletrodinâmica, né? A primeira coisa que eu
que eu passei para vocês quando a gente foi estudar os conceitos de eletrodinâmica foi o conceito de corrente. Eu disse para vocês que corrente é a variação de carga por uma dada variação de tempo. Ou seja, a corrente que percorre um circuito elétrico, que percorre um corpo qualquer, ela é sempre a variação de carga, é quanta carga está passando por um intervalo de tempo. Esse daqui é o conceito de corrente elétrica. Professor, por que você está falando de corrente elétrica agora? Porque agora a gente vai pegar esse carinha aqui, ó, ΔQ sobre ΔT, e vamos colocar aqui, olha onde ele apareceu aqui novamente, certo? Então, olha, se corrente é ΔQ sobre ΔT, eu posso aqui nesse lugar, aqui nesse ponto aqui, substituir um pelo outro. Tranquilamente. Pode substituir? Pode. Por que que pode? Porque I é igual a ΔQ sobre ΔT. Se é igual, eu posso colocar um ou o outro, porque são iguais. Onde é que a gente chega com isso? O que é que eu ganho com isso, professor? Você ganha assim, ó, que ao invés de escrever a potência elétrica, ao invés de você escrever assim ou assim, você vai poder escrever de uma forma mais simplificada dessa forma. Você vai repetir a tensão e multiplicar, ao invés de multiplicar por ΔQ sobre ΔT, por I, porque isso daqui é igual a I. Então, de maneira simplificada, abreviada, você vai ter que a potência elétrica é igual a U vezes I. Ou seja, a potência elétrica de um determinado dispositivo, de um resistor qualquer, ela é dada pelo produto entre a tensão e a corrente. Eu só dei um exemplo aí, tem muita letra aí, não estou entendendo nada. Assim, ó, imagina que uma lâmpada, um resistor qualquer, vou botar um resistor. Imagina que um resistor ele foi alimentado aí por uma tensão, o resistor R1, né? Ele foi alimentado aí por uma tensão de 220 volts. A tensão é de 220 volts. E a corrente que percorre esse resistor, é de 2 amperes. Legal? E aí eu quero saber agora, se você consegue me responder, quanto é a potência desse resistor. Se a tensão que está sendo alimentada no sistema, o circuito, né, o resistor, é de 220 volts e a corrente que passa por ele é de 2 amperes. Bom, utilizando a fórmula que eu já coloquei aqui para você, basta você substituir no lugar do U, que é a tensão. Gente, tensão, diferença de potencial e voltagem são sinônimos. Nesse caso aqui são sinônimos. Então, se por acaso num problema tiver seja a tensão de um aparelho, seja a diferença de potencial, seja a voltagem, você já sabe que ele está falando desse cara aqui, ó. Tensão, diferença de potencial e voltagem, nesse contexto aqui, é a mesma coisa. E I é a corrente, beleza? Corrente também você pode ser que você encontre, ao invés de corrente, a palavra amperagem, que também é um sinônimo. É mais utilizada aí pelo pessoal, os eletricistas, mas o importante aqui tem o mesmo significado. Então, no caso, a tensão é 220 volts, né? Vezes a corrente. A corrente vale 2 amperes. 2 amperes. Quanto é que dá isso? 220 vezes 2 dá 440, né? 440 volt ampere. Eita, professor, mas você não falou que ficou volt ampere porque 220 vezes 2 dá 440, V vezes A dá VA, né? VA. No caso, volt ampere. O volt ampere é outra unidade de medida de potência. Eu quero que você saiba que um watt é 1 joule sobre 1 segundo. E também 1 watt é igual a 1 volt vezes ampere. Certo? Então é importante que você tenha isso aqui na sua cabeça. Essa relação entre essas 3 unidades de potência. Então, o que eu disse aqui para você, que esse cara aqui também vale 1 watt.
1 watt de potência. Então esse carinha aqui dá 440 watts. Legal? Entendeu aqui? Conseguiu entender? O que eu disse para você é o seguinte, deixa eu ver se tem um espacinho aqui. Tem aqui embaixo. O que eu disse a você é o seguinte, ó. 1 watt de potência, ele é igual a 1 joule sobre 1 segundo. E ele também é igual a 1 volt vezes ampere, por vezes 1 ampere. 1 watt é igual a isso e também é igual àquilo. Tudo bem? Então, unidades de medida equivalentes. É muito comum a gente ver isso aqui. O pessoal de engenharia gosta muito de utilizar essa unidade de medida aqui. Para eles faz mais sentido utilizar volt e ampere do que utilizar watt de potência, né? Inclusive alguns transformadores, o transformador tal ali queimou, o transformador de, sei lá, 10 kVA. Esse kVA que você escutou alguém falar já, 1 kVA, 2 kVA, é porque esse K aqui significa 1000, né? Como tudo, é um múltiplo. Então é 10 vezes 1000 volt ampere. Então 10 vezes 1000 volt ampere é 10.000 volt ampere, e 1 volt ampere você sabe que é 1 watt, 10.000 watts. 1 kVA é 10.000 watts. Beleza? É importante você saber fazer esse tipo de entendimento, de manipulação das unidades de medida. O quadro está um pouco desorganizado aí, acho que me atrapalhei, me empolguei um pouco aí, mas vou dar uma organizada, a gente volta daqui a pouco. Pronto, vem aqui comigo. Ó, eu disse para você que potência, acabei de dizer, né? Que potência é variação de energia dividido por variação de tempo. Mas eu também disse que você pode escrever esse cara aqui como sendo U vezes I, onde U é a voltagem, U é a voltagem e I é a amperagem. Beleza? Ou seja, U é a diferença de potencial ou a tensão e I é a intensidade da corrente elétrica. Disse para tu, de maneira bem simplificada, que P é igual a U vezes I. Essa daqui é uma fórmula muito utilizada no nosso dia a dia, certo? Às vezes você encontra nos aparelhos direto assim, a potência de um aparelho é 10 watts, a potência de um aparelho é 40 watts. Mas em alguns produtos você não encontra, em alguns dispositivos elétricos você não encontra. Aí às vezes você encontra assim, a voltagem dele é, sei lá, no caso aqui do Nordeste, 220 volts, né? É a voltagem que sai aí na tomada. E aí você encontra uma amperagem qualquer, uma corrente, né? Uma corrente qualquer aí. Eu vou dar um exemplo aqui de uma corrente, por exemplo, de 1 ampere. E aí como é que você faria para saber qual é a potência desse aparelho? Bom, para saber a potência desse aparelho, basta que você faça potência igual a U, que no caso é a tensão, 220, vezes a corrente, que é 1. Então a potência seria 220 volt ampere. E volt ampere, volt vezes ampere. E volt ampere você já sabe, a gente acabou de conversar sobre isso, é igual a watts de potência. É muito comum a gente escutar depois do watt dizer watt de potência, mas já sabe que é watt é potência, né? Até uma redundância. Como dizer entrar para dentro, sair para fora. Se é watt, é potência. Eu estou falando de potência. Tudo bem? Tudo bem até aqui? E aí,
Às vezes você pode não estar lembrando muito bem dos conceitos de energia ou do que seria um joule, né? Porque eu falei agora há pouco que a unidade de medida 1 watt, né? Essa unidade de medida watt, ela também pode ser escrita em joule por segundo. Às vezes você não tá conseguindo lembrar o que é um joule, quanto vale um joule. Mas eu acho, quase todo dia você deve olhar aí alguma embalagem de produtos alimentícios que tem escrito lá calorias. Ó, se você está na dúvida de quanto vale um joule, lembre-se, uma caloria vale aproximadamente 4,18 joule. Vamos fazer uma continha aqui? Uma continha bem bacana. Você já viu aí nas tabelas nutricionais de produtos alimentícios, tem dizendo assim, tabela nutricional baseada na demanda energética que um ser humano adulto, né, deve consumir por dia. Você já deve ter ouvido falar na televisão ou mesmo em algum livro aí que um ser humano ele precisa de 2.000 quilocalorias por dia. Por dia, né? Por dia. Já ouviu falar nisso? Acho que sim, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. 2.000 quilocalorias por dia. Vamos calcular a potência do organismo humano. Ou seja, quantos watts de potência, quantos watts o ser humano consome. Quantos watts o ser humano consome. Vamos lá. Veja. Primeiro você tem que entender que 2.000 quilocalorias, esse quilo aqui, toda vez que tiver esse K, você já sabe, é vezes 1.000. Então vai ficar assim, ó. 2.000 vezes 1.000, né? 2.000 vezes 1.000, qualquer multiplicação vezes 10, vezes 100, vezes 1.000, vezes 10.000, só é você pegar e acrescentar a quantidade de zeros, né? No caso, eu vou acrescentar 3, porque 1.000 tem 3 zeros. Então, na verdade, um ser humano em média, né? Tudo isso é em média. Ele precisa de 2 milhões, né? 2 milhões de calorias por dia. Certo? Só que eu vou transformar essas calorias em joule. Porque na fórmula aqui, ó, na conversão, o que eu tenho aqui é joule, para chegar em watts. Tá entendendo onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar nisso daqui, ó. Eu quero saber qual é a nossa potência, a potência do organismo humano em watts. E, ó, eu tenho que transformar duas transformações. Eu tenho que sair de caloria para joule. E um dia tem 24 horas, né, gente? E eu tenho que sair dessas 24 horas para segundos. Isso aqui é um exercício bem clássico que você encontra aí em muitos livros, em muitas videoaulas, né? Só para a gente ter uma noção de como é que pode ser, como é que a gente pode interpretar esses conceitos aí de potência. Veja que eu não estou mais nem falando de potência elétrica, eu já estou falando de potência como um todo. Como eu falei no início da aula, potência é uma grandeza que está associada a qualquer tipo de energia. É sempre variação de energia por intervalo de tempo. Pode ser energia elétrica? Pode, mas pode ser outro tipo de energia, como essa energia que está acumulada nas nossas células, né? E também no alimento que a gente consome. Então vamos. Bom, se aqui, ó, calorias por joule. Ó, uma caloria equivale a 4,18 joules. Quanto vale então 2 milhões de calorias em joule? Quanto vale 2 milhões de calorias em joule? Eu vou fazer a continha na calculadora aqui, ó. Vai dar 2 milhões vezes 4,18. Ixi, tá um número bem grandão, hein? Olha. Dá 8 milhões 360 mil joules. Essa é a quantidade de energia que você deve consumir, né, em joule. Energia que você deve consumir em joule em 24 horas. Mas quanto vale 24 horas em segundos? Ó, a primeira parte do meu problema eu já resolvi. Eu já transformei caloria em joule. Agora eu vou transformar horas em segundos.
uma hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então vou ter que multiplicar 24 vezes 60 vezes 60. 24 vezes 60 vezes 60. O que eu tenho aqui é 86.400 segundos. Então, em um dia tem 86.400 segundos. Agora, basta eu dividir a quantidade de energia em joule pela quantidade de tempo em segundo. Dá então aquele valor, né? 8.360.000 dividido por 86.400. Então, esse cara aqui, ó, essa demanda energética, essa variação de energia dividida por essa variação aqui de tempo, deu potência, né? Isso aqui é potência, que é a variação de energia por variação de tempo. Deu 96, aproximadamente 76 joule por segundo. Só que joule por segundo, como a gente já viu agora há pouco, não é a unidade de medida padrão. A unidade de medida padrão é o watt. Veja bem, olha que interessante. Nosso organismo, a potência do nosso organismo, do organismo humano médio, é de 96,7, menos de 100 watts. Olha, tem lâmpadas aí na sua casa que devem ter lâmpadas aí na sua casa que são mais potentes do que o nosso organismo. Veja que o organismo humano, ele tem uma demanda energética relativamente pequena, né? Então significa que nosso corpo, ele é muito eficiente. Ele é mais eficiente do que uma lâmpada, porque a gente faz muito mais coisas do que simplesmente iluminar o ambiente. A gente se locomove, enfim, a gente interage com o meio, né? Levanta objetos, empurra objetos, carrega objetos, enfim, uma porção de coisas, processa informações no nosso cérebro. Veja aqui que o organismo humano, ele tem um aproveitamento da energia realmente muito, muito grande, é muito bom. Nunca tinha chegado nesse valor aqui, dessa forma assim, né? Então, essa é a potência do organismo humano. Beleza? Legal? Já sabia disso daqui? Muito interessante, né? Como você viu, o nosso ventilador, do nosso exemplo, ele tem uma potência de 70 watts. Então, a potência do nosso organismo é quase a potência desse ventilador. Veja que interessante. Ah, professor, então o nosso organismo ele fica o tempo todo gastando isso daqui? Não, o tempo todo não. Isso aqui é um valor médio. É claro que quando você está dormindo, o consumo de energia do seu organismo é menor. Quando você está praticando atividade física é maior. Quando você está estudando também é grande. Porque você acha que não, mas o nosso cérebro, ele consome muita energia. Por isso que quando você está estudando, você fica tão cansado. Porque o cérebro, ele consome também bastante energia, certo? Deixa eu apagar aqui. Anote esses valores aqui, ó. Isso foi interessante, esse cálculo aqui foi legal. E vamos aqui dar um exemplo prático. Vou pegar aqui um aparelho e a gente vai medir aqui a potência desse aparelho. Já anotou? Tranquilo, deixa eu apagar novamente. Vamos fazer, na verdade, uma pequena revisão aqui da aula de hoje. Na aula de hoje nós estudamos a grandeza física chamada potência. No caso, estudamos a potência elétrica. A potência de maneira geral, é a variação de energia por um dado intervalo de tempo. Quando falamos de potência elétrica, essa energia que está variando aqui é energia elétrica. E energia elétrica é dada por tensão vezes a intensidade da carga de teste. Isso aqui dividido pelo tempo. Nós aprendemos, quando estudamos eletrodinâmica, aprendemos que essa relação aqui, essa razão aqui,
ela é justamente o que a gente entende como intensidade da corrente. Logo, nós podemos concluir que potência é igual a tensão vezes corrente. Essa daqui é uma fórmula que você tem que anotar num lugar muito especial. E é possível também a gente fazer aqui algumas associações. A gente pode pegar a primeira lei de Ohm, lembra dela? Que diz o seguinte, ó, U é igual a R vezes I, certo? Lembra dessa fórmula aqui? Tem uma aula na nossa playlist aí do terceiro ano que chama Leis de Ohm. Veja que você vai lembrar dessa fórmula aqui, também é uma fórmula muito importante para a eletrodinâmica. Ela relaciona tensão e corrente que passam aí por um resistor. Então veja, caso eu tenha tensão e corrente, eu posso sim já calcular diretamente a potência. Mas se eu não tiver uma delas e tiver, por exemplo, a resistência, será que existe alguma fórmula de potência que envolve outras variáveis, por exemplo, que envolve um resistor? Tem sim. Por exemplo, você está vendo aqui que U é igual a R vezes I, ou seja, tensão, voltagem é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. O que será que acontece se eu pegar esse U daqui, né, que vale R vezes I, e trocar com aquele U de lá? Ó? Vai ficar assim, ó. Potência é igual. No lugar do U eu vou colocar esse cara aqui, porque eu sei que tensão é igual a R vezes I. Então fica assim, ó. R vezes I, e tem um I aqui que já estava aqui na fórmula. Lembre-se que eu tirei apenas a tensão e substituí por R vezes I. Então continua aquele I que já estava ali. Como é que vai ficar então essa nova fórmula? Essa nova fórmula vai ficar assim, ó. R vezes I ao quadrado. Já sabia dessa fórmula? Essa é uma fórmula que também você deve guardar em um lugar especial no seu caderno. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. Professor, quando é que eu vou usar essa fórmula e quando é que eu vou usar essa fórmula? Cara, isso aqui são ferramentas. Você vai usar quando for conveniente para você. Eu, por exemplo, utilizaria essa daqui, eu calcularia a potência através dessa fórmula aqui, quando a questão me desse a tensão e a corrente. Eu calcularia a potência de um aparelho através dessa fórmula, quando a questão me desse, ao invés da tensão, me desse a resistência do circuito e também a corrente. Aí eu utilizaria essa. Beleza? Entendeu? Outra coisa, é possível que numa outra questão você tenha, ao invés de tensão e corrente, ao invés de resistência e corrente, é possível que você não tivesse a corrente, que você tivesse a tensão e a resistência, por exemplo. E aí o que é que você faz? Ó, do mesmo jeito que tem essa primeira lei de Ohm nesse formato aqui, né? Esse é o formato mais conhecido da lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Essa daqui é a primeira lei de Ohm. Você, aluno do terceiro ano, pelo amor de Deus, isso daqui tu tem que saber, viu? Essa é a primeira lei de Ohm. Ela diz o seguinte: tensão é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. Veja bem, ó. Eu posso também, ao invés de deixar ela assim, com U na frente, eu posso deixar com o I na frente, né? Eu posso isolar a corrente. Então vai ficar assim, ó. O U que já estava aqui, esse R que está aqui multiplicando passa dividindo e fica assim, ó. E para escrever melhor, eu posso escrever assim: I é igual a U sobre R, né? Pode ser assim também? Pode, né? Tranquilamente. E aí, como é que fica então? Tá certo isso? Tá, cara. Aí vai ficar assim, ó. No lugar do I, eu vou colocar no lugar do I, agora aqui, ó. No lugar do I, eu vou colocar U sobre R. Como é que vai ficar então? Potência é igual U vezes... Lembra o que é que eu vou colocar no lugar do I? No lugar do I, eu vou colocar U sobre R. U sobre R. Como é que fica essa conta, essa multiplicação? Vai ficar assim, ó.
potência é igual U vezes U ao quadrado. E no caso vai ficar R. Pessoal, é o seguinte, ó, você agora tem 3 ferramentas aí, 3 fórmulas, 3 modelos para você encontrar a potência de um circuito elétrico, de um aparelho, beleza? Pode ser através da tensão e da corrente, pode ser através da resistência e da corrente, pode ser através da tensão e da resistência. Você que vai escolher de acordo com o que você tiver na sua questão, na sua situação que você estiver calculando aí. Beleza? Legal? Então, de maneira resumida, eu vou te dizer o seguinte, ó. Potência é igual a tensão vezes a corrente. A potência também pode ser igual a resistência vezes o quadrado da intensidade da corrente. E a potência também pode ser calculada pelo quadrado da tensão dividido pela resistência. Você pode utilizar qualquer uma dessas 3 fórmulas aqui para calcular, sendo que a tensão você sempre vai colocar aqui em volt, a corrente você sempre vai colocar em ampere e a resistência você sempre vai colocar em ohm. Beleza? Legal? Pessoal, por hoje é só. A aula de hoje foi uma aula um pouco mais extensa, mas eu espero que você aproveite, tá bom? Valeu, até a próxima.